Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, Quetzalcoatl, nome da classe Rider. Raid é um servo da classe Rider convocado por Hitsuka Fujimaru nas Grandes Ordens do Destino Grande Ordem. Identidade. Uma das existências supremas na América do Norte e Central, bem como na mitologia asteca. Na mitologia, ele é um deus gentil que ama a paz, e dizem que ele concedeu muitas bênçãos aos humanos. O significado de seu nome é serpente alada ou serpente emplumada. Disse que ele é chamado de Deus do Vento, Espírito da Chuva, Deus da Cultura e Deus da Colheita e da Vida. Há também uma lenda de que ele é um Deus Sol que governou o Sol por um tempo. Lenda. Quetzalcoatl já foi considerado mesmo que o deus Tlahuizcalpantecutli, o deus bom que é a personificação da estrela da manhã, bem como o deus Maia Kukulkan, e negou os sacrifícios cerimoniais que os humanos ofereciam aos deuses, como desnecessários. Ele possui muitas lendas de virtude, mas também é dotado de aspectos como uma feroz divindade da guerra. Quetzalcoatl era um deus justo sob o qual os humanos prosperavam. Embora tenha guiado o povo à prosperidade, concedendo-lhes muitos conhecimentos, como agricultura e fogo, ao mesmo tempo em que amava a todos, comprou o ressentimento do deus Tezcatlipoca e, em pouco tempo, no final, foi derrotado em batalha por ele. Disse que ele partiu dos astecas para Vênus, e sua figura foi apagada. Profecias foram deixadas para trás de seu retorno aos astecas mais uma vez. Mais tarde, o povo asteca acreditou que Quetzalcoatl havia retornado com um exército de espanhóis, incluindo um grupo de conquistadores espanhóis que havia visitado a área, e acreditaram que ele havia chegado à decisão de matar os astecas. A península de Yucatán é o lugar onde um meteorito caiu e causou a extinção dos dinossauros, e um sistema mitológico foi cultivado acima deste planalto, escondendo o sangue concedido de um objeto astronômico externo. A primeira geração Kukulkan, o nome de Quetzalcoatl na civilização maia, era uma existência que possuía elementos, bactérias e micro-organismos, deste objeto astronômico externo, ou assim foi dito. Essa história de fundo é semelhante à de Altera e, no entanto, era um visitante do universo mais antigo que Altera. No entanto, há uma discrepância em que Altera era um invasor enquanto Kukulkan era um ser à deriva no espaço. As divindades da América do Sul voltaram para as selvas de sua terra e encerraram suas atividades, mas sonhavam com o desenvolvimento da humanidade. A humanidade ainda é irracional agora, mas em um futuro distante, eles terão autonomia, competirão entre si, finalmente, se tornarão uma espécie que prosperará por toda parte, abundantemente e persistentemente. E esses tipos de divindades que chegaram importadas de fora dormiram, sonhando que a humanidade se tornasse essa espécie próspera. Essas são as divindades da América do Sul no universo Fate. Personalidade. Um deus da paz e tranquilidade. Agora, Quetzalcoatl é uma enigmática irmã mais velha viciada em luxa livre. Um deus gentil que guiava para a prosperidade e com carinho, os adoráveis humanos. Um deus gentil com uma lenda famosa. Basicamente, os seres humanos são os súditos que ela zela em um futuro próximo, e sejam pessoas que apontam suas lâminas ou sejam pessoas que acreditam em si mesmas, ela pensa em como não se deve matar sem pensar. Um otimista brilhante. No entanto, um otimista fiel também. Com certeza tem um rosto sorridente que faz o sol brilhar no coração dos homens, e que com certeza acredita em abrir caminho para uma era feliz, não deixando que esse brilho se apague por mais que seja a crise. Uma irmã mais velha com um espírito muito generoso, uma mente aberta que é como a terra e uma disposição brilhante e apaixonada que é como o sol. No entanto, seus critérios de pensamento e a escala de sua existência são os de um deus. Quetzalcoatl não pode capturar tudo na mesma escala de um ser humano e, às vezes, pode até passar por um julgamento cruel e brutal como resultado. Ela é impiedosa com oponentes considerados um desastre ou um inimigo estrangeiro, exibindo uma expressão facial aterrorizante. Para a maioria das coisas, Quetzalcoatl endossa a comunicação e a prosperidade com um rosto sorridente, dizendo que é maravilhoso que todos estejam bem, então esta irmã mais velha está feliz, mas ela fica descontente ao falar sobre álcool e Tezcatlipoca. Essa pessoa lamenta profundamente ter sido derrotada na batalha com Tezcatlipoca, ao mesmo tempo em que sente muito ressentimento como resultado. Em vez de dizer que está com raiva de Tezcatlipoca, ela fica emburrada com sua impotência em derrotar Tezcatlipoca, que é a aranha, e aquela divindade jaguar. Em relação ao álcool, é o maior motivo pelo qual foi derrotada na batalha contra o antigo deus maligno, e embora ela queira não mais, ela bebe sem pensar para se encorajar, mesmo agora. Só um pouquinho vai deixá-la bêbada, e ela vai dizer o que realmente pensa com seu eu mal, e então, ela fica inconsciente, sem se lembrar disso. Os detalhes de como Quetzalcoatl se viciou na luta livre profissional, são bem simples,
ela acabou vendo a Luxia livre numa época em que foi convocada para uma certa idade, e aquele choque avassalador desde então causou uma impressão muito forte até mesmo em seus principais corpos sentado no assento dos deuses, ou assim parece. Então, é o corpo. Algo como usar armas para ocasionalmente matar uns aos outros. Isso deve ser evitado com o máximo cuidado. Mesmo em momentos de discussão, a Luxia é a resposta mais adequada. Quetzalcoatl. Seu luchador favorito é místico. Como deus do vento, e como deus da estrela da manhã, Quetzalcoatl observou os luchadores, luchadoras no caso das mulheres, voando livremente como se tivessem asas, e ela ficou profundamente comovida, derramando lágrimas de gratidão, antes de ter experimentado então o futuro distante, ou algo assim. A partir daí, seu gosto pela diligência e sua curiosidade característica se transformaram em sua fortuna, e ela se tornou uma luchadora assim mesmo, adquirindo uma persona de entusiasta do wrestling profissional sem precedentes até mesmo entre as deusas. No momento em que Quetzalcoatl é convocado como servo, ela vê algo brotando no mestre e então fica profundamente comovida. Basicamente, ela é a serva favorita do mestre. No entanto, ela não ama o mestre no sentido mais amplo, mas ama o crescimento desta semente chamada humanidade que está sendo nutrida dentro deste mestre. Normalmente, Quetzalcoatl tem um tom feminino que é gracioso e educado, mais ou menos composto. No entanto, quando ela se depara com algo que a deixa um pouco feliz, há um súbito aumento de tensão dentro dela e, mesmo assim, ela tem dificuldades na pronúncia, tornando-se uma pseudo-estrangeira em sua fala. Sua frase favorita nos momentos de agitação do adversário é Yucatán. Visto como livre e descontrolado, Quetzalcoatl é uma deusa cheia de inteligência bondosa. Ela odeia cerimônias de sacrifício e ama a humanidade. Ela conhece a luta livre profissional, da América Central e do Sul por se materializar, e está recebendo uma grande influência disso. Habilidades. Quetzalcoatl é uma das existências supremas na mitologia asteca e um espírito divino do calibre de Deus-chefe. Sendo uma verdadeira deusa, Quetzalcoatl é o espírito divino de mais alto escalão que existe. Como tal, ela é declarada várias vezes como o membro mais forte da aliança das três deusas, superando em muito Ishtar, que se manifestou como um pseudo-servo e Górgona, que possuía a autoridade de Tiamat e usou o Santo Graal para se tornar uma deusa. Quetzalcoatl possui um grande sinal de energia mágica e depois de ter testemunhado seus níveis de divindade, o Homem-Jaguar parece nada mais do que um tigre de papel em comparação. Apesar de conceder um poder esmagador, ela afirma que, mesmo que Ishtar e ela tivessem suas autoridades com plenos poderes e ajuda de quaisquer outros poderes deixados na Mesopotâmia, eles não seriam capazes de danificar um Liashe de Tiamat. Embora ela normalmente não fosse convocada, ela aparece na singularidade da Babilônia devido à invocação em cadeia reagindo a Górgona alcançando a divindade. Quetzalcoatl tem as qualificações para ser invocado na classe Vingador. No entanto, ela não demonstra sede de vingança e violência por querer se divertir. Como tal, ela costuma lutar com uma atitude lúdica, e já que considera que largar o sol para queimar tudo seria chato. Se ela perdesse a calma, ela se tornaria uma máquina de coração frio. Kingu acredita que ela sozinha seria suficiente para conquistar o mundo e se tornar um avatar da matança. Combate. Um dos ativos mais impressionantes de Quetzalcoatl é sua força física, como mostrado quando ela aniquilou o portão sul de Uruk com as próprias mãos e causou um terremoto. Além disso, ela também é capaz de usar e até lançar o machado de Marduk, uma arma divina do peso de Eridu, a 30 km de distância para destruir o templo de Tiamat. Seu grito também pode ser ouvido a essa distância. Com tal poder bruto, Quetzalcoatl é mais do que capaz de lutar contra vários servos ao mesmo tempo. Mesmo os esforços combinados de Char, Jaguarman, Ana, Mesh e Merlin só conseguem mantê-la ocupada por 2 ou 3 minutos. E Char e Jaguarman só seriam capazes de bloquear sua investida uma vez. Ela também foi mostrada lutando em pé de igualdade com Kingu sem depender de nenhum de seus trunfos. O mais impressionante, considerando que Gilgamesh afirmou que eles podem ter sido ainda mais fortes que o Enkidu original, um espírito heróico cuja força de combate é aproximadamente a mesma de Gilgamesh durante seu auge. No anime, ela também exibiu alta resistência às correntes do céu, embora considerando sua alta divindade, isso provavelmente significa que sua força e poder são tão altos que superam a durabilidade das correntes, mesmo quando são aumentadas em resposta à sua divindade. Depois de ter sua divindade reduzida pela metade como resultado de quebrar seu contrato com a aliança das três deusas ao destruir o templo de Tiamat, ela ainda é uma oponente formidável capaz de destruir Lamu e enegrecer os clones de Ushivakamaru ao lado de Mesh. Quetzalcoatl afirma que não precisa se conter enquanto enfrenta Summer sem Tiamat em uma briga.
No entanto, ela observa que selou seus movimentos de lave. Afinal, os movimentos de salto são o que torna o Lucha Livre tão bom. Marta afirma que não vai se conter e que vai até usar seu Tarrasque. Depois de lutarem por um tempo, Sherlock Holmes afirma que se transformou em uma briga bastante intensa, onde Marta parece ter acertado mais socos. Por outro lado, Hitsuka Fujimaru afirma que Quetzalcoatl também não está recuando. Não conseguindo encerrar a luta com ataques regulares, Marta decide usar seu trunfo, o punho moribundo de Jacob. Caso atingisse Quetzalcoatl de frente, haveria consequências para ambas as partes. Na verdade, Marta afirma que seria poderoso o suficiente para atirar na mandíbula de Quetzalcoatl até Marcelle. Por um momento, Quetzalcoatl acreditou que ia desmaiar e que Marta não pararia mesmo que chutasse a barriga. Como Quetzalcoatl não parecia tentar desviar do soco, Marta recuou um pouco, permitindo que o primeiro contra-atacasse com uma mera manobra evasiva. No instante em que o punho tocou o rosto de Quetzalcoatl, ela virou a cabeça para evitar ferimentos. Claro, é mais fácil dizer do que fazer, e Holmes considera isso um feito milagroso. Depois disso, Quetzalcoatl foi forçado a usar a lave que havia selado para vencer a luta, prendendo Marta com uma chave de braço. Quetzalcoatl diz que se Marta não tivesse parado, o resultado da luta seria incerto. Quando se trata de afinidade de classe, dos 1000 máscaras é o pior tipo de oponente para Quetzalcoatl. No entanto, Quetzalcoatl não se importa em lutar contra ele, alegando que uma luchadora deve projetar graça e poder mesmo quando ferida. Depois de lutar por um tempo, Sherlock Holmes afirma que se transformou em uma batalha aérea e que dos 1000 máscaras parece ter a vantagem. Embora os golpes de Quetzalcoatl sejam muito chamativos, eles não funcionam em um especialista como ele, que pode evitá-los com bastante facilidade. Por outro lado, dos 1000 máscaras estava definitivamente prejudicando Quetzalcoatl com seus golpes. Holmes afirma que parece ter estudado Baritsu, pois seus movimentos atingem os pontos vitais, apesar de serem ágeis. Porém, por mais golpes que Quetzalcoatl receba, ela não cai. Dos 1000 máscaras observa que a maneira como o ar salta de seu corpo é surreal e se pergunta se ela é realmente o rei celestial do pagode. Ele afirma que se Quetzalcoatl colocasse as mãos nele, ela esmagaria sua própria alma em pedaços, muito menos seu centigraph. Quetzalcoatl diz que, embora seus ataques sejam eficazes, eficientes e muito dolorosos, a dor ainda é tolerável. Quetzalcoatl fica excitado o suficiente para ativar seu ataque final, Shukuatl Driver. Quando ela começa a atacar o Noble Phantasmon, Yan se rende. Autoridade. Como um deus que tinha domínio sobre numerosos fenômenos, Quetzalcoatl possui muitas autoridades. Ela mostrou ser capaz de ressuscitar aqueles que matou em suas lutas mortais quando invadiu Uruk. Piedra Deus Sol extrai uma parte de sua autoridade sobre o Sol e permite que ela libere ventos solares que atingem uma grande área. Ao usar a liberação do nome verdadeiro de seu Quetzalcoatl, Quetzalcoatl é capaz de realizar a manipulação de raios, ventos e chuvas em larga escala. Além disso, por ser um deus do bem no ápice da bondade, nada de bom é capaz de prejudicá-la devido a algum rei de habilidade especial. As únicas coisas que realmente poderiam prejudicá-la teriam que ser más. Embora essa característica pareça estar disponível apenas quando ela está no auge de sua divindade, como quando ela foi convocada pelo mundo para a singularidade da Babilônia. No jogo, é representado como um Bur chamado Winged Serpent, Tsubasa Aruebi, localizado como Feathered Serpent, que anula todo o dano causado por Servantes com um bom alinhamento enquanto reduz significativamente o dano causado por Evil e Neutro Servantes. Habilidades. Habilidades de classe. Magic Resistance, a rank anula feitiços de rank A ou abaixo. Os magos modernos não seriam capazes de feri-la com magia. Hidden, ex-rank é possível para ela operar todos os veículos e bestas livremente. Ela é uma deusa dos dragões, então ela também pode controlar até mesmo os Dragon Kings que estão fora da categoria da Hidden Skill. Núcleo Divino da Deusa, classificação ex uma habilidade que expressa ser uma deusa aperfeiçoada desde o nascimento. Tem o efeito de preservar o absoluto da mente e do corpo. Ele repele todas as interferências mentais, impede o crescimento do corpo e evita que a figura mude, não importa quantas calorias sejam absorvidas. É uma habilidade composta que compreende a divindade da habilidade. Embora ela seja puramente um espírito dividido, visto que não é o caso de possuir um ser humano, ela atinge um rank X nesta habilidade. Habilidades pessoais. Carisma, classificação a mais o talento natural para comandar um exército. Aumenta as habilidades dos aliados durante as batalhas em grupo. Ora um deus que zela pela civilização, ora um rei que governa um país, pode-se dizer que o carisma de Quetzalcoatl é quase do mais alto nível.
Carisma do Sol, classificação ex-upgrade de carisma. Sabedoria do Deus Benevolente, classificação a mais originalmente uma autoridade, mas se degradou em uma habilidade devido a Quetzalcoatl ser um espírito dividido. Além daquelas que são cargas do corpo, divindade, etc., e aquelas características de outros heróis, muitas habilidades podem ser demonstradas de forma prática na proficiência do rank A. Também é possível dotar essas habilidades para outros servos. Se ela tiver energia mágica suficiente, também é possível para Quetzalcoatl dotá-los de existências que não são servos. Luxa Livre, classificação ex-Luxa Livre é a maior. Fundamentalmente, Quetzalcoatl luta com as mãos nuas, mas claro, ela também fará uso de uma arma de seu mito. O nome dessa arma é Macana, especificamente, um Maquahuitu. Uma arma que usa uma aparência externa compreensível e é muito dolorosa de socar. Quetzalcoatl se orgulha em mostrar uma exibição bem-sucedida de aplicar um Headlock em qualquer tipo de monstro ou divindade, uma vez que ela se propõe a isso, mas como a propagação de Luxa Livre é centrada em técnicas aéreas, ela está atualmente selando as técnicas de bloqueio que são a quintessência da Luxa. Nobres Fantasmas. Piedra Deus Sol. A razão pela qual ela demonstra tanto poder e autoridade na singularidade da Babilônia é que um templo dedicado à sua adoração foi construído na Mesopotâmia. Este templo possui o trunfo de Quetzalcoatl, Piedra Deus Sol, o megárito dos antigos astecas. Mesmo dentro de uma selva com uma quantidade incrível de éter muito mais denso do que a ilha da Grã-Bretanha e a par de um reality Joyride, o templo de Quetzalcoatl emite uma resposta de energia mágica particularmente forte. A destruição desse templo resultaria na diminuição de sua divindade. Após o Shivakamaru afirmar que apenas um nobre fantasma capaz de reunir toda a energia mágica de toda a era seria capaz de destruir o Mar da Vida, em outras palavras, que apenas os faixas de luz no céu poderiam rivalizar com Tiamat, Quetzalcoatl insinuou que ela de fato possuía um fantasma nobre nesse nível. No entanto, tendo sua divindade reduzida pela metade, ela explica mais tarde que, embora não possa fazer um oceano inteiro, este Noble Phantasmon é suficiente para vaporizar completamente a lama, limpando um perímetro ao seu redor assim que ela chegar à praia. No entanto, como a Chaos Tid se originou diretamente do corpo de Tiamat, a lama fica muito mais densa e poderosa quanto mais perto você chega de seu corpo principal e, como tal, esse feito está próximo do topo dos Noble Phantasmos em termos de capacidade destrutiva. Se ela tivesse usado este ataque em Uruk, ela teria queimado a cidade em cinzas em um instante. Piedra Deus Sol usa muita resistência, então ativá-la em seu estado enfraquecido requer que Hitsuka Fujimaru fique perto dela enquanto luta contra Tiamat e forneça mana continuamente enquanto ela a usa. Xilcoatl. O segundo Noble Phantasmon de Quetzalcoatl é Xilcoatl. Com ele, Quetzalcoatl impede temporariamente que seus inimigos invoquem o verdadeiro nome de seus nobres fantasmas, apenas para derrubá-los com sua luxa livre como um meteoro. Enfraquecida devido à redução de sua divindade e ao Bel Lamu perfurando seus ombros, estômago e coxas após a implantação de Piedra Deus Sol, Quetzalcoatl é forçada a beijar Fujimaru para recuperar um pouco de sua energia. Depois de fazer isso e internalizar o poder de Piedra Deus Sol, Quetzalcoatl é capaz de aumentar o poder de seu Xilcoatl a ponto de replicar o impacto cataclísmico que aniquilou inúmeras vidas, tornando-se o cometa que matou a Terra, em outras palavras, o meteorito que matou os dinossauros. O poder deste ataque foi capaz de quebrar o chifre direito de Tiamat, permitindo que Gorgon, mais tarde, o destruísse com Pandemonium Cetus. No entanto, o corpo principal de Tiamat não parecia sofrer nenhum dano. Quetzalcoatl. O terceiro Noble Phantasmon de Quetzalcoatl é Quetzalcoatl, que consiste em ela convocar o Quetzalcoatlus, um pterossauro da Era Cretácea e um membro das espécies fantasmas em um nível fantasmal para a besta divina, que também é muito mais poderoso do que o Quetzalcoatlus que realmente viveu no período Cretáceo. O Quetzalcoatlus é conhecido como o maior animal voador da história. Durante o momento de lançamento de seu True Name, o Quetzalcoatl montado é capaz de realizar a manipulação de raios, ventos e chuvas em grande escala. A velocidade dessa criatura também é extremamente alta, pois quando perseguiam os Lamu que fugiram com o Santo Graal, Mesh afirmou que nunca tinham ido tão rápido e que isso a lembrou do voo da Arash Airlines da singularidade de Camelot. Este Noble Phantasmon tornou-se a razão pela qual Quetzalcoatl pode ser convocado na classe Rider. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!